Então, na visão de Agostinho, considerando a tarefa da igreja de revelar Deus ao mundo, considerando a tarefa missionária da igreja de mostrar às pessoas quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus trino, é impossível que o crente faça isso à parte da igreja. Não há como o crente cumprir essa tarefa sublime se ele se isolar da igreja e quiser ser crente em casa. Isso é uma impossibilidade dentro da teologia de Agostinho. Ele vai dizer que a igreja é o Cristo total. Então, o crente ele necessita estar ligado à igreja. Aliás, uma ênfase forte na teologia de Agostinho é que a graça é mediada pelos sacramentos na igreja. Ainda que, diferente das caricaturas que são feitas, reducionismos feitos na teologia de Agostinho, ele foi cuidadoso em não identificar a igreja com o reino. Algumas vezes a gente vai topar com algumas declarações dessas, né? Me parece que é muito mais uma leitura posterior do que uma leitura propriamente dita da teologia de Agostinho. Então ele pensava no trato de Deus com a comunidade em círculos concêntricos e círculos que se sobrepõem. Então você tem a igreja visível, você tem aqueles que são parte da igreja maior, a igreja local, a igreja maior, e você tem um corpo de predestinados que perpassa esses dois círculos maiores. Então o reino para Agostinho também é maior do que a igreja. Ele teve esse cuidado de não misturar essas instâncias, mas ainda assim a graça ela é essencialmente comunitária, ela opera na comunidade, no ajuntamento da comunidade. Não se pensa na teologia de Agostinho num individualismo onde a pessoa se exclua da comunidade ou acha que não necessite daquela comunidade. Continuando no assunto de relacionamento, mas agora o nosso relacionamento com Jesus, eu ainda fiquei pensando um pouco mais ontem sobre a diferença sobre funções e relacionamento em Deus, como isso é colocado numa hierarquia possível na Trindade. Eu fiquei pensando que eu só consegui ver diferenças de funções na história mesmo, no trato com o ser humano, até eu me lembrar que o ser humano vai continuar existindo e se relacionando com Deus na eternidade. A gente não vê nenhuma função na eternidade passada, mas na eternidade futura nós também vamos nos relacionar. Há na eternidade futura funções na Trindade, ou tudo que a gente tem com eles são relacionamentos? Me parece que na eternidade, aí a gente tem que sublinhar, me parece, o que nós vamos ter relacionamento. Cessam as relações funcionais, a Trindade econômica não tem mais razão de ser, posto que aparentemente o drama da redenção encerrou-se. A função existe por objetivos. Sim. Todos os objetivos estão cumpridos. Ainda que as distinções pessoais permaneçam. Então, quando Agostinho, na carta 92, ele fala sobre a visão de Deus, a visão beatífica, comentando Mateus capítulo 5, ele vai dizer que o fiel vai contemplar o Filho com os olhos físicos, posto que vão ser ressuscitados da carne, e com os olhos do coração nós vamos contemplar Deus o Pai. O Espírito vai ser esse vínculo de amor que nos mantém na eternidade junto com o Pai e com o Filho. Então me parece que o Filho encarnado permanece, essa é o que a Sagrada Escritura ensina, o Filho permanece o Filho encarnado, o Espírito permanece como um vínculo de amor, o Pai é tudo em todos, mas essas relações hierárquicas encerram no final dessa história. Nesse caso, a gente já não pensa em Jesus como um rei na eternidade. Ele seria uma espécie de irmão mais velho, onde nós já provamos desse lado da existência a conformação com ele, e na eternidade ele vai ser o nosso irmão mais velho, ele será o herdeiro, nós seremos co-herdeiros com ele de todas as coisas. Agora, um ponto interessante que você levantou ontem, a questão da Trindade na história, ação trinitariana na história, isso não é um tema muito presente nas obras de Agostinho. Isso vai ser uma elaboração posterior na história do pensamento cristão. Ainda que a posição dele fosse basicamente ortodoxa, o foco dele principal é a Trindade, especialmente a Trindade ontológica imanente. Então, grande parte do exercício dele
da Trindade é uma tentativa de entender quem é Deus em si mesmo na eternidade. E é curioso que quando ele vai fazer a exegese dele daquelas teofanias do Antigo Testamento, ele, diferente dos pais antigos, os pais gregos, por exemplo, que vieram antes dele, ele é cuidadoso em afirmar que é difícil a gente distinguir quem está agindo naquelas teofanias. E a sugestão que ele dá é que a Trindade está em ação naquelas teofanias ali. Então, todo o foco dele é na plena igualdade das pessoas na eternidade, ainda que a posição dele seja ortodoxa quanto à ação de Deus na história, mas ele não entra muito nesse ponto. Eu tenho visto que na história os teólogos desenvolvem alguns temas, normalmente em resposta a uma heresia. Isso faz com que o problema seja tratado, às vezes, sob um aspecto, e não por todos. Por exemplo, a gente lê alguns trechos dos comentários de Calvino, o comentário fica simplesmente preocupado com a posição da igreja majoritária. E quando o texto fala muito mais. Só que é o problema dele no momento. Diversos teólogos deixaram buracos na sua teologia porque se preocuparam corretamente com tampar heresias. Esse caso da Trindade, em Agostinho, é resposta aos problemas cristológicos do século anterior? Não, isso é interessante. Me parece que é muito mais uma curiosidade intelectual para tentar entender a doutrina dentro dos limites da Escritura. Em nenhum lugar, até onde eu me recordo do livro da Trindade, acho que eu li esse livro há uns 10 anos atrás, então tenho que puxar de memória aqui. Mas eu não me lembro dele tratar, por exemplo, de arianismo, se preocupar com o arianismo, ou com o sabelianismo, ou com o patripassionismo. Mas talvez com os efeitos dele. Nem isso. Ele simplesmente parte do pressuposto que a doutrina é bíblica, é a doutrina ortodoxa, a doutrina apostólica, e vai desenvolver isso aí. Diferente, por exemplo, de Atanásio, diferente de Hipólito, que a preocupação deles é muito mais apologética. Quando Agostinho se lança na controvérsia pelagiana, então grande parte das obras dele serão realmente uma tentativa de responder aos dilemas impostos pela controvérsia, apesar do que já no final da carreira dele ele vai escrever alguns tratados mais positivos, muito mais expondo o entendimento dele da doutrina da graça e da eleição do que preocupado realmente com o que Pelágio, Juliano de Eclano e outros celestes criam a respeito do problema. A questão do maniqueísmo com o qual ele lidou esse aí bastante, será que não seria um fator impulsionador do trato da Trindade nesse livro? Eu presumo que talvez esse problema do maniqueísmo seja muito mais ligado ao problema do mal, que ele vai tratar no livre-arbítrio, no tratado do livre-arbítrio, né? Mas na Trindade me parece que realmente é uma tentativa de entender o mistério de quem é o Deus que se dá a nós, como revelado na Sagrada Escritura. É muito mais a gente pode pensar em alguns círculos, né, que atraem nossa atenção, então algumas vezes pode ser um ensino errôneo, uma heresia que atrai nossa atenção para escrever, outras vezes uma leitura de algum escritor antigo, e outras vezes o próprio texto bíblico. Ele simplesmente a gente topa com alguma ideia nova do texto bíblico que vai aguçar a nossa curiosidade, a gente vai tentar se debruçar para tentar entender. Talvez o maniqueísmo tenha chamado a atenção para o ponto por causa do dualismo. Sim. Ele descobriu isso aqui está errado. Qual é o certo? Isso. Aí entra o Tratado do Livre-Arbítrio, que ele oferece um outro tipo de dualismo. Não um dualismo lado a lado, onde bem e mal estão numa competição pelo controle da criação, mas um dualismo aí sim hierárquico, onde o bem está acima do mal. O mal é uma caricatura, uma mera caricatura do bem. O bem absoluto, o mal é derivado. O mal é simplesmente ele não tem existência própria, a maldade. É uma ausência do mal, ou ausência do bem, mas eu prefiro interpretar isso muito mais como o mal sendo uma caricatura da própria